Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, terça-feira, 20 de outubro de 2020, né? Vamos começar a nossa oração de hoje. Primeiramente, vamos relaxando, vamos deixando os nossos problemas, as nossas aflições de lado, vamos respirando profundamente, vamos nos conectando com a boa espiritualidade. Muito importante nesse momento, essa união divina, nós, filhos do Pai, orando em prol do bem e do bom. Muito importante essa união de fraternidade. E vamos todos procurando Deus na nossa intimidade mais profunda. Vamos nos ligando também aos nossos irmãos cristificados, representantes do nosso Pai, aqueles que falam por Ele, que mostram a doutrina, que ensinam, que nos dão a direção correta para a nossa evolução. Vamos nos ligando com todos os nossos irmãos, trabalhadores em prol do bem e do bom aqui no nosso planeta, as legiões angélicas, a mensageria divina, a corrente médica, a corrente socorrista, a corrente de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, em nossos anjos da guarda, mentores, amigos e companheiros de jornada evolutiva, agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho e esperando que a oração de hoje ela possa produzir o bem e o bom, possamos todos juntos energizar o nosso planeta com a graça de Deus. A oração está iniciada. Hoje nós vamos começar com uma, chama-se Poesia, dos livros Orações e Poesias Divinas 1, está na página 67. É muito bonita essa poesia, vamos acompanhar. Poesia. No mundo iluminavam a gente, nos antigos tempos, nas eras milenares, ensinos esotéricos, frementes, até virem novos dias, outros luminares. E de ver Manu, conhecer o penhor, escutai-lhe o código, a farta iluminação. Observai Pitágoras, o concatenador, que foi buscar nos mestres toda amplidão. Ouve Moisés, o verbo do monoteísmo, e mais ainda, com outros erguendo a verdade, proclamando alto o divino monismo, a excelsa doutrina, que jamais terá idade. Alertai a vós próprios, cuidado, porque o Cristo veio fazer súmula divina, veio deixar para sempre exclamando que sem Consolador não há excelsa doutrina. É bom alvitre e ler o 14, na primeira aos Coríntios, a grande carta, que o Consolador já lhe estruge, porque Jesus o deixou, como veras mesa farta. E se a afeição primitiva não servir,
Porque Roma criou a humanidade ignorância, que as religiões fazem tanto eclodir. Então vinde ao Espiritismo, e que é reentrância, e reentrando na verdade, cede alegria. Vinde ser a luz do mundo, o vero sal da terra, porque o sacerdócio é a pura profecia, e não o clericalismo que contra Deus aberra. Graças a Deus. Graças a Deus. Novamente, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Ontem tivemos um problema no Instagram, infelizmente não conseguimos fazer aqui, mas Deus sabe o que faz. Então, se não fizermos aqui, fizemos uma oração mais curta no Jitsi Meet e a gente vai levando. Hoje, graças a Deus, conseguimos voltar aqui a nossa plataforma, e assim fica gravado para as outras pessoas também poderem assistir, ouvir, né? E isso é importante. A Terezinha falou que hoje ela foi a primeira, é verdade. Boa noite a todos, muito obrigada. Juntos nós fazemos essa diferença. Juntos nós podemos orar em prol do bem e do bom, em nome do nosso Pai. E também doamos o nosso material ectoplasmático e eletromagnético para todos os nossos irmãos necessitados. Espiritualidade retira da gente e doa. E a gente não tem ideia, né? Não é por orgulho, vaidade, nada disso. Mas o trabalho que a gente faz de orar para os outros no meio dos outros, orar para o nosso planeta que está tão necessitado nesse momento, isso faz muita diferença, né? Pode parecer que é tão pouco, realmente é pouco. Nós somos as formiguinhas que estão ajudando outras formiguinhas e juntos fazemos um grande trabalho de oração, sempre em nome do Pai. Isso é muito importante, né? Bom, vamos continuar o nosso estudo diário, né? Nós estamos com o Evangelho Eterno, o item 13, né? A verdade é fogo, né? Então vamos ver o que está escrito aqui. O item que nós vamos ler hoje está na página 87. Assim tem sido, o que Oswaldo Polidoro coloca a esse respeito. O último profeta é sempre esfolado em nome do penúltimo. Entretanto, a verdade que livra continuará sua obra divinizante no imo de cada filho de Deus, custe o que custar. Isso a gente percebe muito, porque aqui nos últimos 200 anos, né, Kardec desencarnou, avisou em obras póstumas que viria aqui, ele encarnou aqui, né, como Oswaldo Polidoro, e os kardecistas não aceitavam. E ele sempre falava isso, seu Oswaldo, né, que o último sempre é esfolado por causa do penúltimo. Porque quando a pessoa desencarna, aí eles começam a ter expectativas que não devia. Porque na realidade o que a gente tem de pensar é na doutrina, né? A gente tem de ver se esse profeta que está chegando condiz com aquela doutrina que o profeta anterior tinha deixado. Porque o divinismo, ele sempre existiu, indiferentemente da época, do conhecimento tecnológico das pessoas que lá existiram nas épocas. Porque é o caminho que leva a Deus, com o nome que quer dar. Isso não tem problema, né? Mas é o caminho. Então, quais são as verdades, né? Moral, amor, revelação, virtude, 10 mandamentos. Nós já temos o exemplificador, como Jesus viveu. Trabalhar em prol do bem e do bom, cultivar nobremente as mediunidades. Quando um profeta coloca esse pacote de informação e acrescenta alguma coisa ligada a isso, é uma evolução para a nossa sociedade, para o nosso povo de encarnados e desencarnados, né? E é isso que as pessoas acabam não entendendo, né?
Na época de Kardec não pôde entrar em epístolas, não pôde entrar em Apocalipse, né? O Novo Testamento foi pouco dito. Por que foi pouco dito? Né? Porque se ele falasse isso, ele já estava sendo perseguido pela igreja de tudo quanto era forma. Se ele entrasse nessa parte, que era o domínio da igreja, tanto dos católicos, evangélicos, né? Ele ia bater de frente, queimar os livros dele em vários locais. Na França ele conseguiu ficar livre disso, mas com muita pressão. Então a gente tem de entender, e ele falou, então isso não vai ser dito agora, virá no próximo século. E veio para o Brasil para acabar essa obra. É isso que acontece. Nós temos de entender, né, que o nosso Pai, para cada humanidade, tem toda uma história. E infelizmente, como ainda nós somos muito ligados às coisas materiais, o que acontece? Quando um profeta sai, eles quase que endeusam esse profeta. Eles falam, eles usam, eles colocam, né? Então, você vê, tem quantos profetas aí que são bases de religiões. E na realidade, e uma outra briga com outra. E na realidade são conhecimentos divinos que nós recebemos. Naquela época era aquilo que nós tínhamos e depois foi colocado uma informação a mais. Então é a formação do nosso edifício, a nossa edificação espiritual. Primeiro temos a base e vamos colocando os tijolinhos. Então a gente não pode brigar e falar, não, o meu é melhor. Eu tenho de ter base. Se esse que se diz profeta e contra a revelação, e contra os 10 mandamentos, e contra a moral, a verdade, a virtude, ir contra os profetas da antiguidade, esse não me serve. Isso não é o meu profeta, porque para mim o caminho que leva a Deus é esse bem definido que a gente viu. Mas é isso que acontece. Nós, daqui a alguns, não sei, daqui a um tempo, virá Jesus, foi avisado. Espero sinceramente que a gente tenha, provavelmente nós não estaremos encarnados, mas aqueles que virão depois da gente, né, que tenham o discernimento necessário de entender e não ser cortado e ser ceifado por causa desse profeta que desencarnou em 2000, né, de Oswaldo Polidoro. Então isso é muito importante. É continuação, é a nossa evolução. Nós precisamos ainda desses conhecimentos, senão nós vamos ficar parados, né? Vamos demorar muito mais tempo. Então eu vou ler de novo, porque eu acho que esse item é de suma importância e é isso que nós temos de passar para os futuros dirigentes, para os futuros médiuns, para os futuros frequentadores. Né? E entender que nós temos de estar abertos para novos espíritos iluminados que vêm em nome do Pai. Mas a gente tem de ter certeza que vem em nome do Pai. Isso é verdade, né? Então, assim tem sido. O último profeta é sempre esfolado em nome do penúltimo. Entretanto, a verdade que livra continuará a sua obra divinizante no imo de cada filho de Deus, custe o que custar. Então é muito melhor a gente estar aberto, preparado para receber as novas informações e querer dar um passo a mais, subir um degrauzinho na escada, do que ficar brigando porque o outro me basta. Só vai me bastar a hora que eu voltar a ser Deus em Deus. Até ali, até esse momento, eu estou em evolução. Eu estou em crescimento. Isso é importante. Eu estou desabrochando as latentes virtudes divinas, né? Então, vamos para o próximo item. Hipócritas. Pouco ou muito, um religionário é sempre um hipócrita, porque vive pretendendo dividir a verdade que livra. Né? A verdade é uma só.
né? É o caminho que leva a Deus. E ela não tem terça parte, ela não tem quarta parte, ela não tem pedacinho. Ou é ou não é. Ou você vive as leis, ou você entende, claro, você vai viver dentro do limite que você tem a capacidade, né? E aí tentar de novo. A verdade que livra. Essa é bem interessante. Sendo autossuficiente, faz autocompetentes, né? Então, se a gente tem a verdade dentro de nós e a gente está trabalhando, está lutando, está estudando, está meditando, está frequentando bons trabalhos espirituais em prol do bem e do bom, né? A gente começa a ter esse conhecimento e sabe o que é certo e o que é errado. Então a gente começa a ser autossuficiente, né? Quando a gente é autossuficiente, a gente vai se transformando em autocompetente, né? A gente entende cada vez mais que eu não preciso procurar fora. Eu procuro dentro. Deus está dentro de mim e me responde tudo aquilo que eu quero. Dentro das minhas limitações, é claro, né? Então, eu vou ler só mais um. Medo do fogo. É para quem tem rabo de palha. E é verdade, se a gente não está preparado, se a gente está ainda com uma base que não é tão boa, né? A gente se queima. Quando a gente tem um pouco de conhecimento e a gente luta e vai trabalhando e vai batalhando para trabalhar em prol do bem e do bom, a gente fica mais forte, certo? Então, por hoje eu li esses 4 itens, né? Mas é muito importante, né? O último profeta é sempre esfolado pelo penúltimo, a gente tem de tirar essa parte da idolatria. E a gente tem de trabalhar muito com a inteligência, com a amorosidade, né? E separar o joio do trigo. Porque nem todo mundo que aparece, que se diz profeta, que se diz que sabe tudo e é um bom profeta, né? Porque ele pode ser um médium, mas ele não está plugando no lugar certo. E isso é importante a gente entender, né? A gente tem que saber separar. Mas é isso. Vamos agora começar as nossas energizações. Vamos respirando profundamente. Vamos entrando em contato com o nosso Pai e vamos fazendo os nossos pedidos particulares, de ordem material, espiritual, sentimental, profissional. Muito importante a firmeza de pensamento. Vamos pedir bênçãos divinas para as nossas casas, as pessoas que lá habitam, frequentam, trabalham. Vamos pedir muitas bênçãos divinas para os nossos ambientes de trabalho. Muito importante a gente frisar, mentalizar e ir colocando em todos esses locais que nós estamos mentalizando cúpulas de energia para proteção, para não deixar essas negatividades entrarem, para nos protegerem e deixar a gente, permitir que a gente fique mais elevado. Vamos pedir bênçãos divinas nos locais públicos que a gente frequenta, de todos os níveis, inclusive rodovias, estradas, avenidas, ruas.
Vamos pedindo grandes limpezas que retirem os espíritos sofredores, os perdidos que se encontram nesses locais. Vamos pedir bênçãos divinas nos locais de pranto e ranger de dentes do nosso planeta. Muito importante pedir bênçãos para os nossos irmãos necessitados, que estão nos mais diversos locais, estão em penitenciárias, hospitais, escolas, locais de guerras, de conflitos, de fomes e pobreza extrema. Vamos pedir muitas bênçãos divinas para todos esses locais. Vamos pedir muitas bênçãos divinas para os doentes, para os médicos, para os dentistas, para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, para os psicólogos, todos os que trabalham com o homem, para ajudá-los, para os veterinários, para que todos eles tenham boas intuições, que recebam as informações corretas para ajudar o seu irmão. E todos esses necessitados que banham, vamos pedir muitas chuvas de luz, chuvas de energia e de água fluidificada. Aproveitando que estamos falando da fluidificação da água, vamos pedir a Deus as correntes energéticas, a fluidificação da água. Toda a água que está no nosso planeta, em todos os níveis, sólido, líquido e gasoso. As águas compostas, as águas que estão nos nossos corpos, nos corpos dos animais, das plantas, dos minerais. As águas utilizadas pela espiritualidade, que tanto usa para o bem e o bom, para ajudar os filhos de Deus, encarnados e desencarnados. Se tem doentes em casa, façam um copo específico para ele, para ser colocado todas as energias. Vamos agradecendo muito termos podido fazer esses pedidos, sempre conscientes que os pedidos todos que nós fazemos, eles são anotados. E os atendimentos são feitos conforme o programa pré-encarnacionista de cada um, merecimento, karma, né? Então, mas sempre são anotados. Muitos pedidos que a gente pode fazer hoje, talvez a gente receba em outras encarnações. Vamos começar a nos elevar, vamos nos unir aos nossos irmãos que trabalham em prol do bem e do bom e que energizam o nosso planeta dioturnamente. E nós vamos fazer uma prece que é muito linda, que está no Orações e Poesias Divinas 1, na página 48. Ela se chama Prece a Jesus. E vamos nos elevando para encontrar com os nossos irmãos. Prece a Jesus. Sagrado princípio do universo, origem de tudo e de todos. Na divina luz que tu és, como filho teu que sou, desejo espelhar-me, cultivando o amor e a sabedoria. Sei, divina luz fundamental, que sou herdeiro de tuas glórias inefáveis. Compreendo, Senhor, do infinito, que devo despertar-me no teu seio de luz e de poderes, a fim de vir a ser consoante teus santos desígnios,
reflexo perfeito das graças e das verdades eternas. Amparai-me, ó luz divina, para que eu possa vencer as lutas deste mundo. Faze, sagrado princípio, com que teus mensageiros guiem meus passos sobre a terra. Dá-me, Senhor, das vidas e dos destinos, o conhecimento de tuas leis, a fim de que eu possa ser útil aos meus irmãos de jornada. Pai nosso, fundamento sagrado, apelo a Jesus Cristo, diretor planetário, a quem enviaste como derramador do Espírito sobre toda a carne, para merecer a cooperação de suas legiões iluminadas. Necessitamos, Senhor, das graças da revelação, da assistência dos Espíritos misericordiosos. Faze, Jesus, emissário divino, que nossos pensamentos sejam puros, que nossos sentimentos sejam nobres e que nossas obras sejam dignas exemplificações dos teus ensinos. Amparai-nos, Jesus, em nossos anseios de santidade e de sabedoria, a fim de que possamos viver a paz e a tolerância, o perdão e a solidariedade. A dor estende-se pela humanidade, ó luzeiro divino, por falta de iluminação nas almas. As lágrimas inundam as faces, divino medianeiro, porque os erros habitam os corações e as práticas humanas. A ti, Jesus, que viestes trazer a toda a carne a graça e a verdade. Rogamos o auxílio das lições evangélicas, a palavra e a orientação dos mensageiros do amor. Atende, Senhor, aos que rogam assistência dos instrutores espirituais. Envia, Senhor, espíritos curadores aos que se acham enfermos e rogam auxílios. Envolve a terra, Jesus, com as tuas falanges de espíritos piedosos e sábios. Senhor Jesus, que as orações não fiquem sem respostas, que sejam consolados os aflitos, que os apelos dirigidos ao céu encontrem guarida no teu imenso coração. Vem, Senhor, e torna a verter lágrimas piedosas sobre as dores da humanidade. Põe as virtudes curativas, Jesus, nas águas e nas almas, nos cérebros e nos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. A Joana colocou, graças a Deus, sinto muita energia na cabeça e um pouco na mão direita. Eu acho que não tem mais nenhuma mediunidade. Tá ok. Se vocês viram ou sentiram ou ouviram alguma coisa, pode escrever. E aí eu leio, é importante. Então agora, todos juntos, vamos pedir bênçãos divinas para toda a humanidade planetária. Esse momento é aquele de firmeza de pensamentos. Vamos pedir bênçãos para os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, a nossa população planetária. Dentro desse pedido maravilhoso de bênçãos à fraternidade universal do planeta Terra, vamos pedir bênçãos para os dirigentes do planeta, sejam políticos, sejam empresários, sejam gerentes, diretores, supervisores, aqueles que têm outras pessoas que eles têm responsabilidade, que eles pensem na coletividade e menos na individualidade, que eles olhem o outro como um próximo, com fraternidade, né? Somos todos irmãos. Eu sei que ainda não conseguimos entender isso, ainda não está dentro de nós completamente, mas nós temos de trabalhar isso para que nas próximas gerações, encarnações nossas, inclusive, nós possamos agir de uma maneira melhor, mais conscientes.
Vamos pedir bênçãos a todos os professores, mestres, né, diretores de escola, tios, pais, avós, aqueles que ensinam as crianças, aquelas crianças que estão chegando à carne, que aprendam e que ensinem corretamente, porque só a verdade é boa e só ela vai ajudar a esse espírito a evoluir melhor. Mas o ensinamento não é só com palavras, é com atos, é com atitudes, são os divinos exemplos. Então, os pais, quando recebem essa responsabilidade maravilhosa de receber um espírito, um filho de Deus que vem para a carne para evoluir, o pai tem essa responsabilidade, o pai, a mãe, os mestres, amigos, né, de direcionar. E nós temos de pedir muitas bênçãos para essa direção, que está bem difícil aqui separar o certo do errado. E nós temos de ver que o certo é trabalhar em prol do bem e do bom, conforme os 10 mandamentos, conforme o divino exemplo de Jesus. E pedimos bênçãos divinas às crianças que estão chegando à carne, aos nossos irmãos que já estão terminando a jornada evolutiva, que consigam retornar para casa. Vamos pedindo bênçãos divinas nos reinos mineral, vegetal e animal do nosso planeta. Muito importante essa energização do planeta, essa parte material, porque é aqui que nós estamos encarnados e plugados. E vamos pedindo bênçãos a todas as faixas espirituais, da mais negativa à mais evoluída, à mais iluminada ou positiva. Que todos os nossos irmãos que estejam em cada faixa, subcrostas, crosta, né, umbrais e céus exteriores, recebam a sua parte de energização. Nesse momento, com todas essas energias maravilhosas, vamos nos abraçar ao redor do planeta. Vamos pôr o nosso melhor sentimento de amor, de fraternidade, de união e vamos jogar para todas as células, moléculas, para todos os cantinhos do nosso planeta, material e espiritual, essas energias para que realmente imante esse sentimento maravilhoso. Sei que por enquanto não vai durar muito tempo, mas nós estamos preparando o planeta para que um dia ele só vá imantar isso e vai reverberar esse sentimento. Todos juntos vamos jogar esse amor. Vamos agora, com essa energia tão linda ao nosso redor, esse sentimento de fraternidade tão maravilhoso, vamos agradecer a todos os nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom. As legiões angélicas, os nossos irmãos cristificados, e vamos agradecer ao nosso Pai Divino, o princípio sagrado de tudo e de todos,
e agradecemos Ele não fora, mas dentro, na nossa intimidade. Agora todos voltando para suas casas revigorados e dando muitas graças a Deus. O trabalho de hoje está encerrado. Graças a Deus. Né? Muito divino, graças a Deus. Uma energia linda. Que escreveram muitas graças a Deus, muita gratidão, muita gratidão. Sim. Então, gente, graças a Deus conseguimos fazer o trabalho hoje, aqui no Instagram, e esse então a gente consegue deixar lá no IGTV, e amanhã voltamos aqui para a nossa oração em prol do bem e do bom, né? Muito obrigada a todos, muito obrigada. Juntos é que fazemos essa diferença. Tchau, gente. Muito obrigada.